Você já se perguntou quem foram Judas Iscariotes e Judas Tadeu? Talvez, assim como muitos cristãos, você tenha pensado que são a mesma pessoa. Afinal, ambos se chamam Judas, ambos estavam entre os discípulos de Jesus e ambos são mencionados no Novo Testamento. Mas a verdade é que são duas pessoas completamente diferentes, com histórias, missões e legados que apontam para caminhos opostos na trajetória espiritual. Hoje, vamos mergulhar profundamente para entender quem foi Judas Iscariotes e quem foi Judas Tadeu, descobrir por que tantas pessoas confundem os dois, e acima de tudo, refletir sobre o que a vida de cada um nos ensina sobre nossa própria caminhada com Deus. Fique comigo até o final, porque este conhecimento vai transformar a sua leitura bíblica, fortalecer sua fé e te inspirar a fazer escolhas mais conscientes e alinhadas com o propósito de Deus para a sua vida. Se você quer crescer no conhecimento da palavra, compreender melhor os personagens que moldaram a história da redenção, inscreva-se agora no canal Sopro Divino. Sua inscrição nos ajuda a levar esta mensagem a milhares de pessoas que, assim como você, desejam ser edificadas pela verdade de Deus. Como está escrito em Provérbios 4:7, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. A importância de conhecer quem foi Judas Iscariotes. Judas Iscariotes é, sem dúvida, um dos nomes mais conhecidos e temidos de toda a Bíblia. O nome Judas deriva de Judah, que significa louvor-a-Deus. Originalmente, portanto, um nome forte, nobre, que na tradição judaica remete à tribo de Judá, da qual descende o próprio Messias. Porém, Judas Iscariotes carrega um sobrenome ou identificação, Iscariotes, que provavelmente se refere a Isquerio, ou seja, homem de Queriote, uma cidade da Judéia, ao sul de Jerusalém. Esse dado é significativo porque nos indica algo peculiar. Judas Iscariotes era um dos poucos discípulos não galileus, diferente de Pedro, João e tantos outros. Sua origem, seu contexto cultural e suas expectativas podem ter influenciado a sua percepção sobre o ministério de Jesus. Pouco sabemos sobre sua vida antes de seguir Jesus. O Evangelho de Marcos nos diz que ele foi chamado para ser um dos 12 apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago e João, e Judas Iscariotes, que o entregou, Marcos 3:16-19. Ele conviveu intimamente com Jesus, testemunhou milagres extraordinários, ouviu os mais sublimes ensinamentos, partilhou refeições, caminhadas e até momentos de oração. Contudo, Judas ficou conhecido não por suas virtudes, mas por sua traição. Em João 12:06, lemos que ele era responsável pela bolsa do grupo, ou seja, o tesoureiro. Ele tomava conta do dinheiro e tirava o que nela se lançava. Esse detalhe revela que Judas já alimentava dentro de si uma cobiça silenciosa, um pecado oculto que, aos poucos, foi crescendo e o levou à ruína. O ápice da sua história acontece na Semana da Paixão. Judas, motivado por ganância e, talvez, também por decepção quanto à natureza do reino que Jesus estava instaurando, aceita trair o mestre por 30 moedas de prata. Mateus 26:14-16. Esse valor é irrisório, especialmente considerando a magnitude do que estava em jogo, a entrega do Filho de Deus. A cena mais emblemática ocorre no jardim do Getsêmani. Judas se aproxima de Jesus e com um beijo, entrega o mestre aos soldados, saudou Jesus, salve, mestre, e o beijou. Mateus 26:49. Esse gesto se tornou símbolo universal de traição dissimulada, o beijo de Judas. Após a prisão de Jesus e ao perceber a gravidade de seu ato, Judas é consumido pela culpa. Mateus 27:3-5 relata: Então Judas, o que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Mas eles disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Esse é um dos momentos mais trágicos da narrativa bíblica. Judas demonstra arrependimento, mas não busca a fonte do perdão, Cristo. Seu remorso não se transforma em arrependimento verdadeiro e restauração, como ocorreu com Pedro, que também negou Jesus, mas foi restaurado. A trajetória de Judas Iscariotes nos ensina sobre os perigos do pecado cultivado silenciosamente, da hipocrisia e da falta de arrependimento genuíno. Como está escrito em 1 Coríntios 10:12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ninguém está imune à queda se não permanecer vigilante e dependente da graça de Deus. A figura de Judas Tadeu.
Quem foi e por que é tão importante? Agora que conhecemos a triste história de Judas Iscariotes, vamos conhecer Judas Tadeu, muitas vezes confundido com ele, mas de caráter, missão e legado completamente diferentes. Judas Tadeu, também chamado de Judas de Tiago, é citado em Lucas 6:16 e Atos 1:13. Ele é um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Na tradição cristã, é chamado de Tadeu, que significa coração valente, talvez para diferenciá-lo de Judas Iscariotes e evitar qualquer associação negativa. Sua biografia é muito mais discreta nos evangelhos. Não há episódios marcantes atribuídos a ele durante o ministério de Jesus, mas sua presença como apóstolo é indiscutível. Entretanto, sua maior contribuição escrita para o Novo Testamento é a Epístola de Judas, um pequeno, mas densíssimo livro, com apenas um capítulo, posicionado antes de Apocalipse. Nesta carta, Judas exorta a igreja a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 1:3, denuncia falsos mestres e chama os cristãos à santidade e à perseverança. É uma das cartas mais firmes e contundentes do Novo Testamento, demonstrando que Judas Tadeu era um homem de fé, convicção e coragem. Além da Bíblia, há uma rica tradição cristã a respeito de Judas Tadeu. De acordo com registros históricos e escritos apócrifos, ele pregou o Evangelho na Síria, na Mesopotâmia e na Pérsia, onde sofreu o martírio, juntamente com Simão, o Zelote. Por isso, em muitas representações iconográficas, Judas Tadeu aparece com uma clava ou um machado, instrumentos associados ao seu martírio. Mas talvez o aspecto mais conhecido de Judas Tadeu seja sua veneração como o padroeiro das causas impossíveis. Esse título deriva da tradição segundo a qual muitos cristãos, hesitantes em invocar o nome de Judas por medo de confundi-lo com Iscariotes, deixaram de recorrer a ele em oração. Assim, com o tempo, ele passou a ser considerado o santo das causas mais difíceis, aquelas em que poucos ousam interceder. Sua devoção é muito forte especialmente no catolicismo popular, em países como Brasil, México e Filipinas, onde são comuns novenas e igrejas dedicadas a ele. Em muitas igrejas, há imagens de Judas Tadeu segurando uma imagem de Cristo sobre o peito ou uma medalha com o rosto de Jesus, simbolizando sua proximidade com o Salvador e sua missão evangelizadora. Sua festa litúrgica, no calendário católico, é celebrada em 28 de outubro, juntamente com Simão, o Zelote. Por que tanta gente confunde Judas Iscariotes e Judas Tadeu? A primeira razão é óbvia: o nome. Judas era um nome comum no contexto judaico. Não carregava, originalmente, o estigma que hoje possui. Segundo, porque ambos estavam entre os 12 discípulos de Jesus, o que naturalmente leva muitos a pensarem que se trata da mesma pessoa. Terceiro, pela falta de conhecimento bíblico mais profundo. Muitas pessoas não estudam os evangelhos com atenção aos detalhes e acabam misturando identidades. Por fim, o próprio medo de associar o nome de Judas à traição fez com que, ao longo da história, Judas Tadeu fosse chamado preferencialmente de Tadeu, evitando-se o uso do nome Judas. Mas compreender essa diferença é essencial, não apenas para uma leitura bíblica precisa, mas para captar as lições espirituais que cada um nos oferece. O que podemos aprender com Judas Iscariotes? Judas Iscariotes nos alerta sobre os perigos da hipocrisia, da cobiça, da dissimulação e, sobretudo, sobre a necessidade de um arrependimento sincero. Sua vida nos ensina que nem mesmo a proximidade física com Jesus é garantia de salvação se não houver uma transformação interior, uma entrega genuína. Como Jesus disse em Mateus 7:21, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Judas participou de tudo, viu milagres, ouviu parábolas, viveu com Cristo, mas não permitiu que o Evangelho transformasse. Que tragédia! Mas que alerta para todos nós! O que podemos aprender com Judas Tadeu? De Judas Tadeu, aprendemos sobre a importância da fidelidade silenciosa, do serviço leal e do zelo pela verdade. Ele nos inspira a confiar em Deus mesmo diante das causas impossíveis, sabendo que para o Senhor nada é impossível. Lucas 1:37. Sua epístola é um chamado firme para que batalhemos pela fé, para que sejamos santos, irrepreensíveis e perseverantes até o fim. Ele é um modelo de apóstolo que, mesmo sem tanto destaque nos evangelhos, deixou um legado que atravessa os séculos. Conclusão. Hoje, nós aprendemos que Judas Iscariotes e Judas Tadeu são duas pessoas diferentes, com histórias distintas, mas que nos desafiam a examinar nossa própria caminhada de fé. Em qual Judas você se inspira? Naquele que andou com Jesus, mas o traiu por 30 moedas, ou naquele que permaneceu fiel até o fim,
mesmo quando não era o mais famoso ou reconhecido. Agora, eu quero orar com você. Senhor, nós te pedimos, livra-nos do espírito de Judas Iscariotes, da cobiça, da hipocrisia, da traição. Dá-nos um coração como o de Judas Tadeu, fiel, corajoso, perseverante. Ajuda-nos a confiar em Ti em todas as circunstâncias, mesmo nas causas impossíveis, sabendo que Tu és o Deus que tudo pode. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou com você, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir esta palavra e deixe o seu comentário contando como Deus falou ao seu coração através da vida desses dois homens. Sua participação fortalece nossa missão de espalhar o Evangelho e inspirar vidas. Até o próximo sopro divino. Que Deus te abençoe e te guarde.